O governo federal quer que o Congresso Nacional foque em pautas sociais e econômicas. O ministro Alexandre Padilha afirmou que não há clima para que projetos como aumento a pena nos casos de aborto sejam priorizados pelo parlamento. A reportagem é de Henrique Carmo. O ministro das Relações Institucionais do governo federal, Alexandre Padilha, disse que o governo deve trabalhar para que temas como aborto fiquem em segundo plano no Congresso Nacional e pediu para os parlamentares se concentrarem nas pautas econômicas e sociais. Padilha minimizou a aprovação do requerimento de urgência do projeto na Câmara, que é uma bandeira da bancada religiosa no parlamento. O fato de ter sido aprovado um requerimento de urgência não significa votação do mérito. Nós temos mais de 2.000 projetos com requerimento de urgência aprovados na Câmara. Nós somos contrários a qualquer ação que venha a mudar a atual legislação sobre interrupção da gravidez. Ainda mais um projeto como esse, que quero reafirmar, estabelece uma pena, criminaliza meninas e mulheres numa pena maior do que o estuprador. Então, vamos reafirmar o papel tanto do líder do governo, dos demais líderes da base, de não prosseguir a tramitação, a votação do mérito desse projeto. O ministro das Relações Institucionais acredita que o andamento acelerado de pautas, como a do aborto, não tenha sido uma derrota para o governo, já que projetos de interesse do Executivo estão avançando nas últimas semanas, como o que cria o programa Mover. O ministro das Relações Institucionais ainda afirmou que, neste momento, o governo quer priorizar a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. A expectativa é que a proposta seja aprovada ainda na primeira semana de julho. Alexandre Padilha fez um balanço dos projetos de lei de interesse do Executivo que já foram aprovados pelo Legislativo, voltados para a educação e para a cultura. Segundo o ministro, o presidente Lula deve sancionar nos próximos dias outras 14 propostas que já passaram pelo aval do Congresso Nacional. De Brasília, Henrique Carmo. E a gente continua em Brasília, porque apesar da Câmara ter aprovado a urgência do projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o autor do texto, disse que a votação do projeto de lei pode ser adiada. E é para lá, então, que a gente vai, claro, para a capital federal, para o centro do poder, conversar com a repórter Marília Ribeiro. Marília, boa noite. A gente fala aí, você está nos corredores do Congresso, mas paralelo a isso, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, também estudou a pauta e apresentou um parecer. Qual foi? Oi, Favale, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Jovem Pan. Eu vou começar por partes, porque hoje nós conversamos com o Sóstenes Cavalcante, que é o autor do projeto aqui na Câmara dos Deputados, e segundo ele que faz parte da bancada evangélica aqui da casa, essa discussão no plenário da Câmara dos Deputados deve ficar só para depois das eleições municipais, lá em outubro. Isso porque, por conta da repercussão negativa que esse projeto acabou causando. Lembrando que na semana passada, esse projeto, a votação da urgência dele foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados e isso aí serviu de como se fosse um pavio para poder explodir essa questão dentro e fora do Congresso Nacional. Favale, as deputadas do PSOL, Sâmia Bonfim e a Fernanda Melchiona, protocolaram um pedido ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele devolva este projeto. As parlamentares afirmam que o texto que foi feito pelo Sóstenes Cavalcante, ele é inconstitucional. E hoje, aqui na Câmara dos Deputados, é onde esse processo está tramitando, esse projeto está tramitando, o setor responsável pela comunicação interativa da casa registrou um interesse atípico por esse texto que está sendo discutido aqui na casa. A proposta ela atingiu mais de 6 milhões de visualizações em apenas 5 dias. E no Senado Federal, hoje nós tivemos uma discussão que foi promovida, feita pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Essa proposta ela foi discutida pela assistofalia fetal, que é o procedimento feito em casos de aborto previsto em lei,
quando houver vida do feto, ela que pode ser feita até após 22 semanas de gestação. O autor do requerimento do debate, o senador Eduardo Girão, disse que chamou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, mas a ministra disse que não veio por conta da incompatibilidade de agenda. Lembrando que aqui no Senado Federal a discussão ela foi feita apenas por aquelas pessoas que são contra este procedimento do aborto feito após as 22 semanas, Favale. Agora a gente vai falar sobre a OAB, porque ela aprovou nesta segunda-feira um requerimento, um parecer que reprova o texto que está tramitando na Câmara dos Deputados. O texto foi classificado pela Ordem dos Advogados do Brasil como cruel, grosseiro e inconstitucional. O presidente da entidade, Beto Simonetti, afirmou que não é apenas uma opinião, mas uma posição da OAB. A OAB também sugere, caso esse projeto comece a caminhar mais aqui no Congresso Nacional, seja aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, seja acionado. Favale. Marília, além de te desejar boa noite, quero te agradecer porque você sagazmente começou pelo mais importante, a posição da bancada evangélica, e a gente terminou falando da OAB. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Marília Ribeiro, direto de Brasília. E é claro, vocês percebem que a gente teve uma discussão ali, tanto jurídica quanto política. Eu vou começar aqui repercutindo esse assunto com a Dora Kramer. Dora, não se falou em outra coisa, ou praticamente não se falou em outra coisa no Brasil. Dominou não só o noticiário, como as mídias digitais, as rodas de debate e os almoços de domingo. Eu mesmo presenciei uma cena dessa. É o seguinte, o que vai ficar de saldo dessa discussão, se é que o PL vai ser votado? Independente da votação, ele já deixou uma bandeira fincada. A tua avaliação? Olha, deixou, mas foi uma bandeira toda mal conduzida, até para as pessoas que são favoráveis, porque isso foi colocado de uma maneira que deu margem a se fazer um combate que deu muito certo. Uma pesquisa feita na Câmara, no quente da coisa, na própria Câmara, acho que foi sexta-feira, foi 87% das pessoas contrárias. Isso não vai andar, não é por pressão do governo, não, porque o governo demorou a entrar na história, né? O líder do governo, Zé Guimarães, disse no início que não era assunto de governo. Aí, como a repercussão foi super negativa, o governo entrou e fez bem de entrar. Entrou tarde, mas aquela história, antes tarde, tarará, né? Então, por que não vai entrar? Porque a sociedade se mobilizou, não é? Então, o mérito foi um compromisso. O deputado Sóstenes disse hoje que isso foi um compromisso. Votar o mérito é um compromisso do Arthur Lira, mas que pode ficar para depois das eleições. Marcelo Favale, ainda que estou achando muito difícil, tá certo? Porque é claro que o que ficou de lição agora é que não pode ser rapidinho. A aprovação da urgência foi em menos de 30 segundos e com votação simbólica, sem que ninguém saiba quem votou o quê, tá certo? Então não pode ser assim, seria demorado, mas vamos que passe na Câmara. No Senado não prospera, porque o presidente do Senado já disse que aqui não violão. Foi isso que ele disse, não, claro, com essas palavras chulas, com palavras elegantes do senador, presidente do Senado, mas a essência é essa. Mas olha, Dora, sem querer ser jocoso aqui, também eu vou pegar um dito popular, ainda estamos vendo a primeira metade dessa novela que vai se esticar por muitos capítulos, é a minha aposta. Olhando para o lado jurídico, Nelson Kobayashi, me ajuda aqui, que eu fui olhar na lei. Por quê? A fundamentação do PSOL na personificação da deputada federal Sâmia Bonfim é o seguinte, é inconstitucional por ferir os artigos 3, 5 e 6 da Constituição Federal. Eu não sou advogado, o senhor aqui é o que representa a lei e tem a sua carteirinha da OAB. Nelson, perdão pela informalidade, é que é o seguinte, né? A defesa sempre vai buscar as brechas no processo para achar uma saída. Foi o que me parece que fez a Sâmia Bonfim. Faz sentido ela dizer que os artigos 3, 5 e 6 da Constituição brasileira serão feridos
ou é só uma chicanha, também parafraseando o judiciário, quer dizer, quando você emperra o processo para ganhar tempo? Olha, Favalli, são muitos pontos aí, né? Primeiro, um projeto de lei, ele é inconstitucional quando ele fere cláusulas pétreas, né? Porque as cláusulas pétreas não podem sequer ser discutidas. Só assim haveria uma inconstitucionalidade. Na visão da deputada, há este afronte às cláusulas pétreas, o que é bem discutível, até porque a gente tem isso sendo discutido mundo afora, nos judiciários, e aqui no Brasil há muito tempo uma expectativa do Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre essa questão, o que ainda não fez. Então, assim, tem muito mais a ver com uma jogada política essa manifestação dela do que propriamente uma manifestação jurídica. Agora, é claro que isso gerou um grande debate mesmo. E você fez uma pergunta, Dora, que eu gostaria de responder. Que saldo a gente tem até agora deste debate todo? Eu traria 3 pontos positivos, no mínimo. Primeiro, você tem falado muito sobre o número de estupros no Brasil e as condições em que isso acontece. É bom para conscientizar a nossa sociedade de que nós temos um problema a ser resolvido e estamos longe de resolver. Segundo, foi muito falado também pelo outro lado desse procedimento cruel, que é a tal da cistolia fetal, que não se admite nem na medicina veterinária. O Conselho de Medicina Veterinária não admite. Não se faz isso com um leitão dentro da barriga de uma porca. E é o método utilizado para os abortos após a 22ª semana. Também é importante que a sociedade tenha consciência disso. E, por fim, tem se falado muito que é um projeto de lei que impacta na sociedade e que foi ali, numa votação simbólica, colocado em medida de urgência. Então, é importante também que a sociedade veja que há muitos pedidos de urgência. O ministro falou há pouco, o ministro das Relações Institucionais, que há 2.000 projetos nesse regime de urgência. Ou seja, tomara que nos outros tantos projetos que a gente tem ainda no Congresso Nacional, haja um movimento da sociedade contra os regimes de urgência. O PL das fake news foi regime de urgência. O texto aprovado que gerou a reforma tributária não foi regime de urgência, mas foi do dia para a noite, de um dia para o outro. Votação em primeiro e segundo turno com uma diferença de alguns minutos. O regimento interno fala de pelo menos 24 horas. Ou seja, não só esse caso, mas tantos e tantos outros importantes são julgados assim, ou votados assim, com regime de urgência. Talvez aqui a questão não seja de fato a urgência, mas seja de fato o mérito, que é muito polêmico e naturalmente vai encontrar aí no timing adequado a votação, seja para aprovar ou para reprovar.